Olá, turminha do Mission Kids! É muito bom ter vocês aqui comigo. E hoje nós vamos conhecer a história de uma juíza corajosa. O nome dela era Débora. Quer saber por que ela foi considerada uma juíza corajosa? Então fica ligadinho comigo que daqui a pouco eu volto para contar essa história para vocês. Uma mulher foi usada para engrandecer o nome do Senhor. Uma mulher foi usada para exaltar o nome do Senhor. Débora profetizou e o inimigo derrotou. Deus não usa os fortes, nem os covardes, somente aqueles que creem na palavra, somente aqueles que creem no Senhor. Despertem, despertem, filhos de Deus, levantem, levantem, cantemos ao Senhor. Despertem, despertem, que a vitória é certa. Levantem, levantem, louvemos ao Senhor. Débora profetizou e o inimigo derrotou. Devemos ter fé para agir, devemos ter fé para levantar, devemos ter fé para continuar. Despertem, despertem, filhos de Deus, levantem, levantem, cantemos ao Senhor. Despertem, despertem, que a vitória é certa. Levantem, levantem, louvemos ao Senhor. Débora profetizou. Uma mulher foi usada para engrandecer o nome do Senhor. Débora profetizou. Uma mulher foi usada para exaltar o nome do Senhor. Durante alguns sábados, nós temos estudado a jornada do povo de Israel. Nós vemos desde o início com o chamado de Abraão para obedecer e caminhar ao Senhor. Vimos que pelos filhos e os netos, a descendência de Abraão, Deus formou o povo de Israel. Esse povo passou um período muito sofrido. Então, Deus levantou o seu servo Moisés para libertar aquele povo e seguir por uma jornada no deserto. Mas nós vimos também que após a morte de Moisés, o Senhor levantou a Josué para ser um líder corajoso e valente para aquele povo, como vocês devem estar bem lembradinhos. Mas então, depois de um tempo, Josué também veio a falecer. E as pessoas começaram a esquecer de obedecer a Deus. Elas deixaram de amar ao Senhor e passaram a praticar coisas que desobedeciam a Ele. Então, por causa disso, Deus permitiu que o povo de Israel caísse na mão de um rei muito perverso, o rei Jabim, um rei cananeu. Além desse rei ser muito perverso, ele tinha um exército muito forte, que possuía carros, algo muito diferente naquela época. Não era igual aos carros de hoje. Eram carros que eram adaptados para andar com cavalos, mas que dava muita vantagem àquele exército. E além disso, aquele exército era chefiado por um comandante chamado Císera, e este comandante era muito ruim e buscava sempre oprimir o povo de Israel. O povo de Israel não tinha mais um líder como Josué, porque este tinha morrido. E até então, eles também não tinham rei. Deus levantava algumas pessoas para ser juízes. Esse cargo era destinado para
resolver as pendências, os problemas do povo de Israel. Bom, é aqui que entra a nossa personagem de hoje, Débora. Débora era uma juíza, mas ela não era qualquer juíza. Ela era uma juíza que obedecia e que cria em Deus. E além disso, ela era profetisa, ou seja, ela recebia recados da parte do Senhor e entregava para o povo. Então, todos os dias, Débora se sentava debaixo de árvores, e aí todo o povo de Israel vinha a Débora para ela julgar as causas do povo e para receber um recado, algo da parte do Senhor. Débora era muito dedicada ao Senhor, e um dia o Senhor lhe passou um recado, para que ela fosse até Baraque, que era o homem chefe, comandante do exército do povo de Israel. Então, Débora foi até Baraque e disse: Baraque, quero que você reúna todos do exército de Israel e vá lutar contra o rei Jabim, contra o comandante Sísera, porque o Senhor lhe dará vitória. Mas Baraque teve medo. Ele disse: como é possível? O outro exército é mais numeroso. Eles têm carros de cavalo. Eles estão em vantagem. Não tem como ir. Mas Débora afirmou que ele tinha que ter fé e ir nessa peleja. Mas Baraque teve uma ideia. Se você tem tanta fé que isso é verdade, você vem conosco. Eu só vou se você também for. Vocês acham que Débora teve medo? Vocês acham que ela ficou pensando, como? Uma mulher numa guerra? Ela não pensou em nada disso. Ela pensou no seu Deus. Ela tinha muita fé e sabia que nesse momento ela precisava encorajar Baraque. Às vezes, em alguns momentos das nossas vidas, nós também temos que ser pessoas encorajadoras. Às vezes, nossos coleguinhas, nossos pais, alguns dos nossos familiares estão com medo de alguma situação, mas nós, por nossa fé em Deus, temos que agir como Débora, dizer: eu vou com você, eu vou estar ao seu lado e você vai ver que Deus nos dará a vitória. E assim Débora fez. Ela foi para a guerra no meio de todo o exército, sem medo. E vocês sabem o que aconteceram? A Bíblia diz que quando eles chegaram para a guerra, o Senhor mandou uma chuva muito forte. Então, aquela água começou a fazer com que a terra se transformasse em lama. E não tem os carros desenvolvidos daquele exército? Começaram a enrolar na lama e se quebrar todos. E assim aquele exército perdeu. E o exército de Israel teve vitória sobre o exército do rei Jabim. Olha como nosso Deus é maravilhoso. Então, Baraque e Débora cantaram um cântico de louvor ao nosso Senhor. Por isso, Débora é considerada na história dos juízes como uma juíza muito sábia e corajosa, que sempre buscava ouvir a voz do Senhor. O que nós aprendemos com a história de Débora é que nós devemos ser fiel ao Senhor em toda a nossa missão e trabalho. E não importa se todo mundo ao nosso redor não ama mais ao Senhor, se as pessoas ao nosso redor estão desobedecendo ao Senhor. Temos que fazer como Débora, permanecer firmes, ouvindo a voz do Senhor e ajudando as pessoas que estão ao nosso redor. Temos que ser pessoas encorajadoras e dizer a elas: eu estou com você, eu vou orar por você e você vai ver que Deus vai nos dar a vitória. Então, Deus pode contar com você para ser um corajoso ou uma corajosa assim como foi Débora? Eu espero que sim. E agora nós vamos colocar o que nós aprendemos sobre essa juíza corajosa em prática. Vamos lá comigo. Olá, turminha! Vamos agora às nossas atividades de hoje. Então, aqui nas atividades Kids, vocês vão cobrir o pontilhado e formar as palavras importantes da nossa história. Aqui, vocês vão cobrir o pontilhado também
e formar e colorir as folhas da árvore onde Débora, nossa juíza corajosa, estava. E aqui vocês vão fazer um círculo. Qual foi o exército que ganhou a batalha? E depois colorir a imagem. A atividade dos juniores conta então com a cruzadinha, um caça-palavra e uma pesquisa bíblica. Uma dica, vocês vão ler Juízes 4, de 1 a 23, tanto para a cruzadinha como para a pesquisa bíblica. E agora vamos ver a nossa atividade de montar de hoje. Nós vamos montar, então, um jogo da memória para nós ficarmos sempre lembrados dessa história. Repare que tem aqui imagens que são iguais. Então, nós vamos começar colorindo. Depois de colorido, nós vamos então recortar. Antes de terminar o corte, eu vou dar uma dica a vocês. Se vocês repararem, quando nós viramos a folha, ó, fica a sombra das imagens. Então, qual o ideal? Então, o ideal é vocês colarem aqui um papel que seja mais grossinho. Vocês podem estar utilizando cartolina, papelão, pedaços de caixa de sapato, qualquer material. Eu vou usar essa folha aqui mais grossinha, que é o que eu tenho por aqui. Então, para ficar mais prático, você já pode colar a folha aqui no papel que você vai usar. Depois de recortado, assim ficará o nosso jogo da memória. E vocês sabem, é só virar as peças, embaralhar e depois procurar formar os pares. Você pode convidar seus coleguinhas, seus irmãos e até seus pais, sua família, para brincar com vocês. E assim, lembrar sempre da história de Débora, a juíza corajosa. Que juíza corajosa nós conhecemos hoje. Somos gratos ao Senhor pela vida de Débora e por ter a oportunidade de aprender com ela. E assim como Débora, nós nos fazemos uma turminha corajosa, para que na hora de ir à guerra, à peleja, estejamos firmes e dizer: eu vou também para essa guerra e o Senhor nos dará a vitória. Eu espero que vocês tenham aprendido muito com essa aula, tenham se revestidos de coragem no Senhor e que estejam prontos para qualquer batalha. Eu vou ficando por aqui e você não esquece, curta esse vídeo, comenta, compartilha com outros coleguinhas e assim o Senhor vai continuar abençoando a nossa turminha. Um abraço especial e até semana que vem. Tchau, tchau!